Quando o Espírito Santo suscita em nosso coração a desolação? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom estarmos juntos mais uma vez para podermos crescer com a palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a desolação. É um assunto muito bonito, abordado através de Santo Inácio, que vai falar aí sobre o discernimento espiritual. Bom, quero pegar com vocês a palavra que está na primeira leitura, no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36 ao 41. No dia de Pentecostes, Pedro disse aos judeus que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: convertei-vos cada um de vós e seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, é bonito percebermos o seguinte. Pedro começa a falar e ele vai dizer o seguinte: olha, Jesus Cristo, aquele homem que vocês crucificaram, que vocês mataram, isso é forte, né? Quando nós, em geral, recebemos uma palavra que nos confronta, é normal que nós façamos o quê? Que nós falamos: peraí, quem é esse Pedro para estar dizendo isso? Quem é esse cara? Ele não é nada, um pescador está dizendo isso. Esses dias mesmo, estava por aí e agora ele quer se impor sobre nós? Pois bem, era sempre essa a dimensão que atingia os fariseus. Os fariseus escutavam e retrucavam, escutavam e fechavam os ouvidos, escutavam e justamente não reagiam de forma positiva. E aí é interessante, porque é um passo do Espírito, uma graça do Espírito, que nós possamos receber muitas vezes uma desolação, e essa desolação causa em nós uma conversão. Como assim? Bom, em vez deles começarem a retrucar, a questionarem, como o mundo costuma sempre fazer, o que aconteceu com eles? Houve dentro deles uma aflição. A palavra de Deus diz assim, que eles estavam com um coração aflito. Ou seja, aquilo estava acontecendo, eles estavam ouvindo aquela palavra então estava causando aflição no coração daquelas pessoas, e eles então perguntaram: o que vamos fazer? O que devemos fazer? Quantas vezes isso pode ter acontecido com você, acompanhando as homilias, se perguntar assim: e agora, diante de tudo isso, diante desta palavra, o que nós vamos fazer? E isso deve acontecer quando você medita a palavra deve te confrontar, não para que você fale: fulano faz isso, ciclano tem que fazer isso. O problema é justamente porque Beltrano lá não entendeu a palavra de Deus, porque se ele entendesse essa palavra de Deus, isso aqui seria mudado. Sim, a gente pode até querer e desejar a conversão dos outros, mas nós precisamos ter o nosso coração aflito para percebermos o que nós precisamos fazer. E era isso, a grande palavra que, tocando estes homens, eles se dirigiram a Pedro dizendo: o que vamos fazer? O que vamos fazer? E Pedro, sabiamente, é como se ele colocasse: então, aqui há um ponto de conversão, aqui é um ponto de mudança, então o que vocês precisam? Precisam justamente serem batizados no nome de Jesus. E depois de serem batizados, receberem a força do Espírito. Percebam aqui o movimento. Então, fixando naquilo que é justamente o tema dessa homilia. Quando nós deixamos
que a desolação se torne conversão, e você percebe isso, é que entrou aí uma ação do Espírito bom. Quando nós transformando aquilo que muitas vezes nos impacta em acusação, em murmuração, em reclamação, porque fulano está vendo isso, e ciclano está isso, porque aquele outro, quem é ele para dizer isso? Quando nós fazemos isso, sim, nós em vez de vivermos a desolação que nos causa a conversão, nós passamos para a acusação. E aí se torna a artimanha do mal, porque o mal não quer a conversão, ele quer que você se coloque contra o teu irmão. Se colocou contra o teu irmão, ação do mal. Se colocou em conversão, ação do Espírito bom. Parece muito claro, a palavra de Deus diz o seguinte: árvore boa dá fruto bom, árvore má dá frutos maus. Mas parece que nós muitas vezes não conseguimos que isso entre dentro da nossa cabeça. E nós vivemos em guerra com os nossos irmãos. Precisamos justamente trabalhar a conversão. E é bonito, porque a quaresma toda foi um movimento de conversão. Vem a Vigília Pascal, que nós vivemos esses dias. O que acontece na Vigília Pascal? Lá você vai ter a renovação do batismo. Depois da renovação do batismo, nós agora vamos passar a viver a expectativa de Pentecostes, ou seja, do batismo do Espírito. Então Deus está preparando tudo para você, e que essa aflição que você sente dentro do coração possa se transformar justamente em experiência de batismo do Espírito Santo. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.